Olá, eu sou Aline Barbosa, fisioterapeuta e fundadora da Unescence Spa. E estamos iniciando mais um episódio do Papo com Elas. Esse é o nosso encontro mensal aqui do Refúgio Delas. E sempre com uma convidada. A nossa convidada de hoje é uma colega de profissão, fisioterapeuta e instrutora de Pilates, Joina Abreu. Joina, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada, Fica à vontade para falar um pouco sobre você. Meu nome é Joina Abreu, eu sou fisioterapeuta, como a Aline falou, instrutora de Pilates. E, além disso, eu tenho uma atuação também numa ILPI, um abrigo de idosos. Sou pós-graduada em terapias manuais e é um prazer estar aqui com você hoje, Aline. E a gente já vai começar esse episódio falando de algo que muitas mulheres vivem, mas normalizam, que é a dor. E o tema de hoje é: dor não é normal. O que o seu corpo está tentando dizer? Então, já vou trazer para você a primeira pergunta, que é o que eu recebo muito aqui no spa também. Como fisioterapeuta, você percebe que as pessoas só procuram ajuda quando a dor já está no limite, já está muito forte? Sim, Aline. As pessoas costumam normalizar a dor. A dor é sinal de alerta, defesa do corpo, sinal de que alguma coisa está errada. Uma inflamação, alguma alteração, e muitas das vezes ela vem com outros sinais, não somente a dor, mas com o sinal de alguma contratura. Muitas das vezes a pessoa, numa dor secundária, né, tem uma perda de peso, um ganho de peso, né, uma febre, uma coloração diferente, e muitas das vezes elas só procuram quando o corpo grita, né? Quando o corpo grita. A gente aprendeu a normalizar e achar que é comum sentir dor, né? Quando a gente deveria aprender a ouvir e prestar atenção nos sinais que o corpo dá, porque o corpo sempre sinaliza. Sim, sempre sinaliza. Eu falo muito aqui também no spa sobre uma dor referida, né? Porque as pessoas às vezes chegam se queixando de uma dor no pescoço, mas geralmente o ponto da dor não é a raiz do problema. Sim, sim. Né? Fala um pouquinho pra gente, Joina. O nosso sistema nervoso, ele dá informações, né, de que tem alguma alteração. Tanto o nosso emocional quanto o nosso psicológico, ele vai alertando sobre isso, né? E, como você falou, as pessoas costumam normalizar. Por que normalizar se o seu corpo está dando sinal? Eu lembro que na época da faculdade, eu li um livro que falava sobre o corpo fala. O corpo fala. E fala de várias formas. De várias formas. De várias formas. Às vezes, com falta de hidratação, uma má alimentação, uma insônia é sinal de que alguma coisa está alterada. E muitas das vezes as pessoas não procuram. Esse ponto que você tocou é muito importante porque agora, hoje, então assim, você falou sobre desidratação. E hoje, uma pessoa me sinalizou isso, que chegou, estava com muitas dores de cabeça e achou que era falta de sono, que era por qualquer outro motivo, mas não tinha associado ainda naquele primeiro momento que era falta de água. E aí depois ela mesma falou assim, mas depois eu entendi que é porque eu bebi pouquíssima água durante o dia. E isso é um sinal importante para a gente identificar e já ficar de alerta para você em casa também, que nem sempre uma dor física, uma dor real no corpo, é por alguma patologia, ou por uma doença, ou por uma queda. Às vezes é o seu corpo sinalizando que está faltando água. Uma hidratação, uma coisa tão simples. A maioria das causas de enxaqueca são faltas de hidratação e uma alimentação incorreta, né? Inadequada, exatamente. Então, assim, às vezes é muito fácil você tratar essa dor. Mas como as pessoas vão normalizando os sintomas, vai deixando passar, essa dor vira crônica. Uhum. Porque não tratou naquele primeiro momento, não procurou, né, um médico, né? Porque cada dor tem a sua especialidade, dependendo da sua localização. Então, assim, não procura. Então, com a normalização, uma dor que era aguda, uma coisa às vezes simples de se resolver, vira uma coisa crônica. Para explicar aqui para quem está nos ouvindo, essa diferença, porque às vezes você pode não entender o que significa uma dor aguda ou uma dor crônica. A dor aguda é quando a gente fala que era uma dor pontual, de imediato, né? Naquele momento. Uma pancada, por exemplo, ou de repente você começou a sentir uma dor que não estava ali
Isso é uma dor aguda e ela normalmente é um sinal imediato do seu corpo para você dar atenção Exato. naquele momento. Uma dor crônica já é uma dor que ela vai se arrastando. Você já está tão acostumado com ela. Sabe aquela dor de pescoço? Você fala assim, eu sempre acordo assim. As Já pessoas se apropriam dessa dor, falam aquela minha dorzinha no pescoço, Exato. né? Isso Aquela já é minha uma dor dorzinha na crônica. lombar, aquela minha dor do Que joelho. já te acompanha a vida inteira. E aí, essa é a dor crônica. Essa é a dor crônica. Aquela dor que você não tratou quando ela era aguda, quando ela estava ali te mostrando que precisava de atenção. Exatamente. E aí agora virou até de estimação, né? E você agravou o que poderia ter sido resolvido de forma mais simples. Exato. E com mais eficiência, né? De forma mais eficaz. Exato. E é sempre bom reforçar, né? Que, como a gente está falando da desidratação, da falta de água, né? E como o corpo responde a isso. Porque muitas pessoas falam, mas eu bebo chá, eu bebo suco, eu bebo refrigerante. Mas é bom lembrar que nenhum líquido substitui a água. Nenhum deles. A água faz parte do nosso corpo, né? A gente precisa manter sempre hidratado. A gente precisa estar sempre bebendo água. Cada organismo pede uma quantidade mínima de água, né? Tem gente que consegue beber mais, tem gente que não consegue chegar àquele limite, mas cada organismo tem a sua necessidade de quantidade de litros de água. E a água é importante para tudo, né? Para o funcionamento do nosso organismo, dos nossos órgãos, para o músculo, para as articulações, para a pele, para o cabelo, para tudo. Para tudo. A gente é basicamente água. Formado de água. Formado de água. Então, bebam água, tá? Agora, para a gente seguir na nossa conversa, Joina, em que momento você acha que a dor deixa de ser comum, né? Que não é comum sentir dor, mas em que momento, assim, é importante para quem está assistindo a gente entender que é um alerta do corpo. Aquela dor não é comum, não é uma simples dor de cabeça pela falta da água, como ela estava falando. Não que seja simples, é um alerta, mas quando que realmente a dor é algo que a pessoa precisa demandar atenção, parar e prestar atenção. Então, Aline, sempre quando ela vem referida de um segundo sintoma, né? Na verdade, a gente tem a dor, mas eu tô com uma falta de apetite. Já é um sinal de que você precisa dar uma mais importância, né? Uhum. Importante é sempre, a dor tá te sinalizando de que algo não errado. Está legal, né? Ou algo inflamatório, alguma infecção, mas sempre quando ela é referida de algum segundo sintoma. Entendi. É muito importante. Eu tô com uma dor de cabeça, mas eu também tô com falta de apetite, tô com uma dorzinha no estômago, então pouquinho tonta. Isso aí, ela vem sempre sinalizando com algum outro sintoma. Aí é importante parar e dar atenção. Exatamente. Eu costumo muito dizer, né, que se você não para de forma estratégica para dar atenção ao seu corpo, para se pôr em movimento, para olhar aí para você e observar os sinais que o seu corpo está dando, em algum momento, tanto o seu corpo quanto a sua mente, eles vão te forçar a parar. Então, vamos entrar na próxima pergunta, Sim. Que é sobre a relação entre o emocional e a dor física. Fala um pouquinho pra gente. Está totalmente ligado, né? O emocional, ele está sempre presente e já foi constatado, já tem estudos formados sobre isso, dizendo que o sintoma, né, que o emocional está totalmente ligado. Ele é o primeiro a ser atingido pela questão neural, né? O cérebro manda essa informação, né? O emocional tem essa captação e o nosso corpo responde a isso, repele a isso, né? Então, eu acho que tudo passa pelo emocional, né? Tudo começa no emocional. Exatamente. Não tem onde começa um e termina o outro. A parte neural, né? A parte nervosa está totalmente interligada, tanto o emocional quanto o físico, né? Eu já contei aqui, não vou ficar sendo repetitiva, mas já passei por essa experiência de sentir o corpo responder por uma questão das emoções não estarem saudáveis. Então, o corpo responde em doenças reais. Né? Se você não tiver com as suas emoções equilibradas, seu corpo vai responder. A gente tem visto muito isso no nosso dia a dia, né? Várias pessoas tendo crise de ansiedade, a depressão, né? Síndromes de pânico. Então, assim,
e com isso ela vem associada a alguma outra coisa, né? É um cansaço, né? Uma indisposição, né? Até contando uma referência da minha mãe mesmo, né? Ela, na época da pandemia, a gente foi parar com ela na emergência por conta de... A gente achou que ela estava tendo um AVC, um infarto, e era uma crise de ansiedade, porque ela via tantas notícias ruins, que ela tinha medo real de que ela fosse morrer e as emoções começaram a desequilibrar e o corpo respondeu aquilo. E aí o medo levou à aceleração dos batimentos, cardíacos, né? O nervosismo, sim. E aí tudo tinham características como se fosse um infarto. Uma fala lenta, como se fosse um AVC, uma fala embolada, mas era por conta do coração totalmente acelerado, Sim. Então tá tudo ligado, né? Totalmente As emoções com o físico. Com o físico. E aí, falando do nosso dia a dia, que às vezes, numa rotina mais intensa, principalmente a gente que é empreendedora, o estresse. Esse é um ponto que a gente, às vezes, não consegue desassociar uma mente acelerada, né? A gente, como empreendedora, está sempre ali com a mente... Sempre com a cabeça em várias coisas, tentando organizar, tentando manter tudo organizado, fazer o trabalho bem feito, né? E todas as outras coisas atrás do empreendedorismo. Que são muitas demandas, né? Nunca a gente só sabe quando tá ali dentro. Exatamente. E aí a gente acaba não dando atenção também para a nossa mente, né? Sobre conseguir desligar a mente. Porque a gente até... Estou falando a gente porque nós somos empreendedoras, mas se você está se identificando aí também, mesmo que você não seja empreendedora, mas tenha muitas responsabilidades, né, no dia a dia, se você já passou por essa experiência de você deita para dormir, mas você acorda cansada no dia seguinte porque aquela noite não foi reparadora, você não descansou, né? E aí eu falo sobre o descanso muito aqui, Joina, que não é um descanso simplesmente de você deitar e dormir. Sabe? Às vezes o corpo precisa, não é um descanso de você tirar um final de semana para viajar, porque às vezes você vai continuar cansado. É sobre um descanso de você olhar para você de forma intencional e estratégica e aí se permitir pausar, se permitir se pôr em movimento, né? Como o Pilates, por exemplo, que é um excelente... uma excelente atividade física, até para quem não gosta de academia, né? Tem pessoas que pensam que é levezinho o Pilates, mas não é. Não é. E aí fala pra gente um pouco dos benefícios do Pilates, como que é o Pilates, fala pra gente. Então, Aline, como eu sempre falo, né? O estresse tá ali no nosso dia a dia e precisa ter o cuidado necessário. Aí a gente acaba sendo repetitiva, que aí a gente acaba tendo essas informações, né? Praticar uma atividade física, manter a hidratação perfeita, se alimentar bem, né? Uma boa noite de sono, tudo isso influencia, né? Para chegar aos níveis mais altos do estresse. E claro, a atividade física é um ótimo benefício para isso, junto com o autocuidado, né? A gente tem essa necessidade, o nosso corpo grita e pede para, né? O Pilates, os benefícios do Pilates são ótimos. Primeiro que a gente trabalha alongamento, flexibilidade, trabalha mobilidade, né? Trabalha na má postura. Então, o dia a dia das pessoas, a gente acaba ou ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé. Então, com o Pilates, a gente tem esses benefícios, né? O ganho de força muscular também. É melhorar a qualidade de vida, A qualidade né? de vida. Eu falo muito sobre as atividades, e aí isso porque um dia eu também pensei assim, né? E tem uma resistência também, estou mudando esse hábito. Na prática de atividade, porque né? a gente sabe, mas na prática, eu sei que é difícil, às vezes, encaixar na rotina, sabe? Então, eu tenho essa dificuldade de conseguir encaixar na minha rotina. Tenho me esforçado, estou na academia lá, bonitinho, mas o que eu queria falar é porque às vezes a gente pensa em uma atividade física, e aí eu vou falar até para um público, de repente, com mais idade, Sim. que não tem isso como um hábito, porque é uma questão cultural, né? Sim. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias, eu falei assim, mãe, eu tenho muita dificuldade hoje, de repente, de fazer uma atividade, porque eu não tive isso como exemplo. Não foi inserida lá na frente, né? Não foi inserido na minha vida. Mas a minha filha já vai ter isso com muito mais facilidade, porque ela já está vendo eu inserir isso na minha rotina, então ela já está crescendo vendo. Já vendo você então, praticando, buscando. Exatamente, isso faz toda a diferença, né? Totalmente. E aí, o ponto que eu quero chegar é que nem sempre a atividade física, a gente não está falando sobre
você ficar musculosa, sobre você ficar grandona, ou sobre emagrecimento. Não é nesse ponto que a gente está falando. Embora é importante. A gente está querendo focar no sentido de que você, se você não cuidar hoje, quando você chegar com uma certa idade, você não vai ter mobilidade nem para prender o cabelo, sabe? Nem para abotoar o sutiã, porque tudo vai doer. Então, é nesse lugar que a gente está falando sobre a importância do movimento, sobre te devolver autonomia no dia a dia, na sua rotina, porque você precisa envelhecer de forma saudável. Eu quero envelhecer de forma saudável. Eu costumo dizer que se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Da doença. Então, eu acho que é muito mais prático a gente prevenir do que ter que tratar de uma coisa já avançada, já bem prejudicada, né? De ter que trabalhar aquilo com mais precisão, porque se você previne, a longevidade vai vir. Então, assim, quando você envelhecer, isso é desde novo até o mais idoso. Eu lá no estúdio eu tenho alunos de várias idades, entendeu? A minha aluna mais nova agora fez 15 anos, mas ela está comigo desde os 12. Né? Tá desde os 12. Meu aluno mais velho, ele tem 83. Ai, que lindo. Né? Então, assim, eu tenho alunos de várias idades, tanto pela busca de qualidade de vida, quanto postural, né? Muita gente vai para lá porque realmente tem a necessidade de ter um problema postural, tem a falta de mobilidade, tem, né, a falta de flexibilidade, e muitos vão porque está procurando. E a grande maioria, eu consigo ver isso, que quem tem mais idade não foi inserido lá na frente, então está buscando hoje. E aí alguns falam, poxa, se eu já tivesse procurado isso antes, como eu estaria hoje? Eu estaria muito melhor hoje. Mas que bom que isso está sendo inserido, né? Antes tarde do que nunca. Porque... Exatamente. Mas realmente, se tivesse sido ensinado a tempo, né, teria evitado algumas limitações do dia a dia mesmo. Exatamente. Né? De novo, vou dar minha mãe como exemplo. Minha mãe tem problemas de coluna, então eu vejo no dia a dia, na prática dela, se ela tem que pegar alguma coisa muito alta, aí já está forçando, mas por que não foi inserido isso lá atrás? Hoje ela faz hidroginástica e aí ela fica assim maravilhada com a evolução. Ela estava compartilhando, por exemplo, que ela não conseguia dobrar a perna, tipo perninha de chinês, Sim. E agora ela já consegue. Então, os benefícios vão vindo, né? Os benefícios vão vindo e é um processo. Né? Não é logo na primeira aula. Não. Não, é um processo, é uma constância. Até porque ficou muitos anos sem praticar, então não vai ser no primeiro mês, às vezes no segundo. É claro que o corpo, a gente praticando, a gente começa a ver os benefícios. Como você falou, não é ficar grandona ou né, ter um corpo magrinho, nada disso. Isso são benefícios que vêm com a prática, com a constância. Mas o mais importante é a qualidade de vida. É o bem-estar e a qualidade de vida. É o que a gente foca de início. Se pôr em movimento, né? O corpo foi feito para se movimentar. Com a sua constância, né? E isso vai se propagando e a gente vai vendo os benefícios. Inclusive o emagrecimento. Exatamente. O ganho de massa muscular. Mas a grande importância é sair do sedentarismo, né? É o primeiro passo. Dar uma qualidade de vida, ganhar uma mobilidade, a flexibilidade. Muitas vezes, no geral, a gente tem uma má postura, isso é, né, quase que todo mundo. Até pela nossa rotina, geral, o tempo inteiro sentado, né? Então, trabalhando a princípio, sentado. a gente vai para cuidar desses pontos, né? E aí os objetivos, os benefícios vão vindo ao longo da prática. Sim, como Joseph Pilates, né, que é quem idealizou o Pilates, ele fala sobre medir, sobre reconhecer uma pessoa idosa ou não pela saúde da coluna, Exatamente, né? Pela flexibilidade, Pela flexibilidade. Né? Se é uma pessoa de 90 anos, 83, né, seu paciente? Isso aí, 83. Mas que ele tem uma flexibilidade da coluna ótima, ele é uma pessoa jovem. Mas se você tem uma pessoa de 20 anos que não tem flexibilidade nenhuma, já é uma pessoa idosa. Exato. Nós, como mulheres, temos um hábito que não é muito bom, mas eu acho que a maioria das mulheres agem assim, que a gente tem por hábito cuidar da casa, dos filhos, do marido, de todo mundo. E a gente sempre se deixa para depois. E como aqui eu falo muito da minha fé também, que eu sei que é a sua fé também, você acha que cuidar do corpo, né, dar atenção para o nosso corpo físico mesmo, que eu tô me referindo, é também uma forma de honrar Deus? Totalmente. Nosso corpo, a nossa mente, é templo do Espírito Santo. Então, assim,
temos que cuidar e não é o que eu sempre falo, e eu falo muito isso também dentro do meu estúdio, né? Porque eu propago também a minha fé muito dentro do estúdio também. É a minha missão, né? É isso. De levar a palavra de Deus também aonde é Nossa, o meu trabalho, né? eu costumo dizer que alguns chamados não acontecem dentro da igreja. Alguns chamados, eles acontecem dentro de um CNPJ. E é, como você falou, é a sua missão. É a minha Então, missão. se você acredita em Deus, isso vai com você para onde você for, inclusive dentro da empresa. Exatamente. E eu sempre falo lá, pessoal, que a gente precisa não é só cuidar do corpo e da mente, temos o espírito também para ser alimentado, ser tratado diariamente, né? A gente cuida do corpo com a atividade física, cuida da mente, né? Com autocuidado, com leitura, com terapias, né? Que a gente não pode deixar os profissionais, né? Da área, né, de fora. Sim. Tem-se a necessidade, as pessoas têm que entender que tem-se a necessidade de ter um especialista, né, e a gente trata do espírito como? Lendo a palavra, né, ir na igreja, se alimentando de Deus, né, em grupos de amigas, em células, né, em seis. Então, assim, nosso corpo está todo interligado, principalmente com a questão espiritual. Eu sempre falo muito aqui entre corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito tem que estar sempre alinhado. Mas essa semana eu ouvi alguém dizer algo que, assim, falei, é verdade. A gente sempre fala o contrário. Que ele falou assim, nós somos espírito, habitando no corpo. Então não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. Exato. Né? Porque nós estamos aqui nesse corpo de passagem. De passagem. Né? A gente nasceu para a eternidade, né? Nós somos espírito, né? Então, cuidar desse corpo onde nós estamos habitando hoje, onde Deus nos presenteou, né, com o privilégio de estarmos aqui, é necessário, né? É honrar quem Deus nos chamou para ser. Exatamente. É honrar quem nós somos, o que a gente carrega sobre derramar, como você falou, dentro da sua empresa, numa roda de amigos, em qualquer lugar, as pessoas têm que olhar você identificar que tem algo diferente, né? Exatamente. E aí cuidar desse corpo é importante e não só por uma questão de saúde, mas eu penso muito sobre isso, sabe? Se Deus me chamou para algo e eu tenho uma missão a cumprir, se eu não cuidar desse corpo aqui, que é onde eu vivo, eu posso encurtar o tempo, né? Eu posso acelerar a minha partida, vou colocar assim. Exato. E aí não cumprir na totalidade aquilo que Deus me chamou, mas por uma desobediência, porque eu acho que cuidar do corpo é obedecer a Deus. Se o seu corpo e a sua mente não estiver boa, tratada, cuidada, como você vai levar? Transmitir, falar. Exatamente. Né? A gente não tem propriedade para falar porque a gente não vai estar bem. Sim. Né? Sim. Hoje o que a gente, muitos pastores, né, tratam questão de depressão, pessoas deprimidas, com ansiedade. Como ele vai tratar se o dele não estar tratado? Sim. Como eu vou tratar de pessoas dentro do meu estúdio se o meu corpo, a minha mente e o meu espírito não estiver tratado? Exatamente. Então, assim, a gente não precisa tem... estar bem. Exatamente. Bem e alinhada, né? Porque, como a gente estava falando até da atividade física, não é uma mágica. Não, é um processo. Não. E esse processo só tem resultado. Dia a dia. E só tem resultado quando está tudo junto, né? É um físico, é um mental, é uma alimentação, é uma hidratação. Então, não tem como você cuidar de uma parte e abandonar a outra, né? Precisa estar tudo equilibrado, precisa realmente estar tudo ajustado. Aqui no spa, eu tenho a metodologia que é o RTP. Relaxar, tratar e prevenir. Vou explicar rapidamente o que significa. O relaxar é exatamente isso, né? Você vir para cá, ter um momento de pausa, como eu estava falando, de pausa estratégica para você desacelerar a mente, trazer alívio para o corpo físico e aí você vai ter um relaxamento profundo. O tratar já entra na questão das massagens terapêuticas, da fisioterapia, de um pilates, por exemplo, né? Que não tem aqui, mas tem lá na Joina, o pilates. Mas só para você entender, o tratar é exatamente isso. Você está com uma limitação, você está com uma dor, você tem uma dor crônica que já te acompanha um tempo,
aí você vem para cá para a gente traçar um plano de tratamento, para poder fazer uma massagem terapêutica que vai ser associada com a fisioterapia, para que você devolva a qualidade de vida, associando também com os exercícios lá na Joina, lá no Pilates, para fortalecer sua musculatura. E o prevenir é você colocar isso como uma rotina, uma constância. Quando isso, você já tratou a dor, você já entendeu que precisa relaxar esporadicamente para poder tirar aquela tensão, né, acumulada, aí você previne com um plano de assinatura, ou com um plano de tratamento, ou com uma atividade física, ou uma caminhada ao ar livre, algo que você faça por você, de uma forma constante, para que seu corpo não volte para aquele lugar da dor, para que você honre quem Deus te chamou para ser, para que você consiga derramar na vida de outras pessoas e principalmente na sua família de forma equilibrada e saudável. Para pontuar mais uma questão que veio aqui na minha mente agora, e eu acredito muito nisso, eu acredito que as mulheres, nós mulheres, somos o equilíbrio da família, sabe? Sim. Assim, a harmonia, a base, a né? base, exatamente. Porque, como a gente falou, até sobre o cuidado. Se o marido precisa de uma coisa, é a mulher que ele procura. Geralmente, se os filhos precisam, é a mãe que procura. Então, assim... geralmente a mulher sabe do que todo mundo precisa dentro da casa, né? do funcionamento, porque a gente está ali... A mãe, realmente... então, sabe de tudo, né? A mãe é enfermeira, médica, professora. Exato. Mas é sobre esse lugar de equilíbrio. Então, assim, eu acredito nos papéis, né? O homem tem uma função, a mulher tem a dela, e a gente precisa estar bem para que essa família esteja estruturada, esteja saudável. Acho que essa é a palavra. E é exatamente isso, é a junção dos dois, com tudo alinhado, com tudo cuidado, vai se ter uma harmonia dentro de um lar, né? Sim, sim. E aí a gente consegue seguir de forma leve, de forma equilibrada, de forma saudável, consciente sem do que, dor, né, do consciente. que realmente necessita, tendo uma consciência corporal. Isso. Quando a gente se autoconhece, a gente consegue diagnosticar mais rápido. Uhum. Porque não está dentro do seu dia a dia aquilo. Então, se você sente, nossa, hoje eu acordei, não estou me sentindo bem, estou sentindo isso, você já consegue ter uma consciência do que você está sentindo, você consegue ter um diagnóstico ali, né? Você consegue perceber que alguma coisa saiu do normal. Na verdade, não é nem um diagnóstico, é uma percepção do que você está sentindo, né? Sim. De como seu corpo está naquele dia. Isso não é habitual mesmo. Não costumo sentir isso. Uhum. Por que eu tô assim? Por que eu tô assado? Entendeu? Uhum. Geralmente, nós mulheres, a gente tem os períodos. Então, você sabe aquele período, né, que você vai entrar no menstrual, se tem uma cólica, se não tem essa cólica, você já consegue diagnosticar que é daquele período. Já até falei, eu tô assim, mas eu sei que porque eu vou menstruar. Você já aquela conhece enxaquecazinha, né? Aquela enxaqueca, você já sabe que é daquele período. Fora isso, você já vê que é uma anormalidade. E mesmo sendo uma coisa que acontece todo mês, você consegue ter essa percepção, que esse mês está mais forte. Está mais intenso, está mais fraco. Exatamente. Está leve, né? Está insuportável, está muito intenso. Esse mês eu consigo... Não, esse mês, né, ficou um pouco menos. Esse mês, no mês seguinte, está insuportável. Então, a gente consegue ter essa consciência do seu corpo, né? Uhum. E a gente só consegue ter essa consciência quando a gente dá atenção a ele. Exatamente. Né? Se você só ignora os sinais... eu lembro que na época do luto, foi na época que eu precisei fazer a cirurgia, né, por conta das emoções e tal, e muitas pessoas me perguntavam, Aline, mas você não estava sentindo nada? E eu não estava sentindo, mas eu não estava sentindo... Porque você estava sentindo outras coisas naquele momento. A minha dor emocional estava engolindo qualquer outra dor, então eu não estava prestando atenção numa dor específica, porque a outra dor estava falando mais alto. Sim. Então, assim, existem essas situações também, né, de que às vezes você está passando por processos que você não vai conseguir identificar, porque uma coisa camufla a outra. Mas se você se conhece, se você consegue no dia a dia, né, prestar atenção, ter consciência corporal, porque você está atenta aos sinais, você consegue perceber quando alguma coisa sai do lugar. Sim. Né, quando está fora do esperado, do eixo. Um outro ponto importante, que a Joina vai falar melhor para a gente sobre isso, mas é sobre a respiração.
quanto saber respirar de forma correta. Eu sei que você sabe respirar, eu estou respirando aqui também. Mas é sobre uma técnica de respiração, porque a gente respira já no automático. E existe toda uma preparação para que você tenha consciência da respiração, do ar entrando no nosso pulmão, do ar saindo. Inclusive aqui nas massagens, para quem já fez sabe, que tem respiração guiada após a massagem, mas agora eu vou deixar a Joina explicar melhor dentro do Pilates como funciona a respiração. Então, Aline, no Pilates todos os exercícios são associados com a respiração, né? Todo mundo que chega respirar, tem a dificuldade de contar, respirar, executar o exercício, né? Ter toda a fluidez, ter toda a concentração, é aquela coisa ali. Mas com o passar das aulas, eles vão se sentindo mais acolhidos também, né? Porque para muita gente é uma novidade estar chegando ali, né? Para chegar ali já teve toda aquela tensão, toda aquela emoção. E quando chega lá, tem a questão da respiração. Mas eu tenho que respirar. Tem que respirar, porque a gente respira. Mas eu tô respirando. Normalmente. Exato. Só que a gente faz uma respiração encurtada, né? Ninguém usa o diafragma com toda aquela precisão que precisa. Então, fazer a inspiração e a expiração é totalmente diferente quando chega lá no Pilates. Então, a gente tem essa questão da respiração totalmente associada ao exercício com o intuito, né? Desacelerar, né? Para muitas pessoas, sair da ansiedade, né? Ter a consciência, a concentração, ali, né? Naquele momento. Estar focado naquilo ali que exatamente ele está fazendo. E memória, né? Que ele vai estar respirando, vai estar contando, vai estar fazendo um exercício. Então, por isso que o Pilates é um trabalho totalmente global, é um exercício global. Muitos médicos estão indicando por quê? Porque trabalha totalmente o corpo em um todo. Eu acho que, não falando mal da musculação, porque eu inclusive faço musculação, gosto, mas é diferente da musculação onde você está focado apenas em várias repetições, execução de força, né? Naquele. Exato. Na carga, né? Sim. O Pilates ele é diferente porque a gente acaba na musculação estando muito focado na hipertrofia, na hipertrofia muscular, em ganhar volume, né, de massa muscular. Sim. No Pilates você ganha resistência, força, né? Exatamente. Não deixa de ganhar uma massa muscular, mas geralmente não é num volume tão grande. Por isso muitas pessoas, mas eu não ganho massa magra no Pilates. Ganha sim. Se você focar, fizer o exercício bem focado, aumentar uma carga, sim, a gente tem o ganho de massa muscular. Mas ajuda a definir o corpo. Ajuda na definição. Mas o nosso grande foco principal não é essa questão da hipertrofia. E sim a consciência corporal, a concentração, né? O controle corporal. Muitos pacientes chegam lá para mim falando sobre as quedas. E quando começa a praticar o Pilates, o que acontece? Começa a ter o controle, né? Do seu corpo. Do centro de gravidade. Exatamente. Com o trabalho do core, né? Que é o abdômen, a lombar e os glúteos, o fortalecimento dessa caixa torácica, né? A gente vai melhorando tudo. E no Pilates, a gente trabalha bem focado nessa questão da respiração. Sim. Lá no estúdio, geralmente a gente, em alguns atendimentos individuais, a gente faz um trabalho só específico de respiração. Porque muitas pessoas têm essa dificuldade. Mesmo tendo as aulas, tem gente que pede em atendimentos, né, individualizados para a gente trabalhar essa questão da respiração. Porque a respiração é importante, inclusive para oxigenação. Na hora que você está executando o movimento, o músculo precisa de oxigênio. Eu lembro que hoje eu não estou mais nativa, né, atuando como instrutora de Pilates. Mas eu lembro que quando eu dava aula, algumas pessoas era meio que automático. Na hora de executar o movimento, prendia a respiração na hora da força, né? E é justamente ao contrário. Ao contrário, é aí que você tem que soltar a respiração, né? Para alongar esse movimento e a gente ter esse ciclo maior do exercício, né? Isso. Porque quando a gente não faz essa respiração completa, a gente diminui ali o movimento, né? Você
inspira e na hora de você expirar, você solta rápido aquele movimento, né? Então, é necessário ter esse alongamento. A gente consegue ter esse trabalho de diafragma alongado mesmo, né? Maior durante a execução. E aí a gente fala muito do core, né, que você explicou, que é a parte abdominal fortalecida, né, para poder ter uma resistência na hora da execução também, e melhorar a nossa postura também. Exato. Eu tenho uns exercícios que eu faço, né, em casa, na minha casa mesmo, na minha cama, ou de manhã, quando, né, na semana eu tenho alguns dias que eu não acordo tão cedo. E aí nesses dias eu procuro fazer esses exercícios até para eu levantar melhor, né? Exercícios de alongamento com a respiração. Geralmente eu deito de barriga para cima, coloco a mão sobre o meu abdômen e aí tento fazer a inspiração mais profunda, deixo a mão cair sobre o abdômen, forçando, e na hora de soltar o ar eu vou soltando e empurrando a minha mão, para ter uma consciência de quanto eu consigo inflar e de quanto eu consigo diminuir aqui no abdômen. Com isso, a gente vai relaxando a musculatura, vai ganhando um alongamento mais completo, vai melhorando a expansão pulmonar, né, dos pulmões, está sendo muito mais trabalhados, né, e vai fortalecendo também esse abdômen, porque na hora que você contrai, você está trabalhando o fortalecimento abdominal. E aí, falando sobre isso, na época que eu dava aula, algumas pessoas falavam muito isso para mim. Acredito que também deve ser uma coisa que você ouve com frequência, que Pilates é fraquinho, nem cansa, é molezinha, é só para idoso. É verdade isso, Joyna? Claro que não. Só que não, né? Só que não. Pilates é para todas as idades, né? Desde que tenha uma idade com maturidade, para ter, né, uma consciência do que a gente está explicando, do que a gente está sinalizando lá para ser feito, né? Dentro do objetivo de cada paciente, até a idade que o paciente, né, se acha apto a conseguir realizar os movimentos. Não tem idade. E se começa antes, vai para a vida toda. E é isso, né? Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar hoje, que você precisa se pôr em movimento, você precisa dar atenção ao seu corpo. Então, a mensagem desse episódio é simples: dor não é normal. E o movimento cura. O movimento cura. O corpo fala, e quando a gente consegue ouvir e dar atenção a isso, a gente cuida antes que o problema fique maior. Então, cuidar do corpo é cuidar da nossa qualidade de vida, da nossa energia e da nossa saúde. Joyna, muito obrigada por esse papo de hoje. Foi um prazer ter você aqui e deixar você à vontade para fazer suas considerações finais. Aline, muito obrigada, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo falar, né, sobre um assunto que faz parte do meu dia a dia, né? E questão de consciência mesmo, né? E lembrando que se não arrumar tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então, preste atenção no que seu corpo está tentando te dizer.